Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, hoje com muita alegria, eu que sou diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará, o Sindimepa, trago para vocês esse novo formato de comunicação do sindicato com a categoria médica e com a sociedade interessada em saúde. Nós faremos entrevistas com pessoas que têm conhecimento e que são especialistas em várias áreas da saúde para aprofundar temas que possam esclarecer melhor a sociedade e os médicos. O tema será dividido em 4 episódios e cada episódio será trazido para vocês durante a semana. Ou seja, durante o mês teremos um tema abordado em 4 episódios. É com grande alegria que eu quero dar as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Breno Monteiro, médico, ultrassonografista, um empresário da rede hospitalar e atua também no comando de várias entidades médicas. Ele é presidente da Confederação Nacional de Saúde, é presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde e presidente do Sindespa, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Pará. Eu quero cumprimentar o Breno, já agradecendo muito a sua pronto atendimento ao convite que lhe foi feito. Tenho certeza que sairemos desta entrevista de hoje, desse podcast, esclarecidos e aprofundados sobre os temas que a gente pretende abordar. O tema principal é a vida pós-pandemia e seus efeitos no atendimento médico. Aliás, um tema que o Dr. Breno Monteiro já nos contemplou durante a Semana do Médico, onde ele aqui esteve palestrando sobre este assunto. Hoje, no podcast, estenderemos esse assunto para a sociedade como um todo e para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar a sua palestra. Doutor Breno, primeiro quesito que eu quero que o senhor... Eu vou tratar de você para que a gente possa nos sentirmos mais em casa, mais à vontade, colegas que somos há tantos anos. Então, Breno, eu queria que você começasse fazendo comentários e aprofundando o tema, a quantidade de escolas médicas e como tem aumentado o número de forma descontrolada, o que pode acabar prejudicando a qualidade do ensino de uma forma em geral. Wilson, muito obrigado pelo convite para sermos aqui o primeiro entrevistado dessa nova ferramenta de comunicação do sindicato com a classe médica e fico muito honrado por isso. Wilson, acho que a gente precisa primeiro contextualizar, trazer alguns números sobre essa formação médica no Brasil para a gente poder chegar a uma conclusão do que tem acontecido. O Brasil tem 355 escolas médicas em funcionamento. E se uma escola para poder funcionar, você formaria 50 médicos no primeiro semestre, mais 50 médicos no segundo semestre. Portanto, o Brasil hoje está formando mais de pelo menos 35 mil médicos todos os anos. Se você pegar e comparar isso com outros mercados de formação profissional médica, os Estados Unidos formou em 2020 19 mil, menos de 20 mil médicos. Então você já mostra, acho que esse número já mostra um desequilíbrio do que pode vir a acontecer no futuro. E se você, trazendo também um outro número, se você pegar por 100 mil habitantes, hoje o Brasil já tem 202, 203 médicos por 100 mil habitantes, e os Estados Unidos, que está formando muito menos médicos, tem 220, 225 médicos por 100 mil habitantes. Lógico que existem países como a Alemanha, que tem mais de 500 médicos por 100 mil habitantes. Mas a gente está falando de um país ainda em desenvolvimento, que precisa ter mercado de trabalho para esse profissional. E o que a gente precisa estar atento é aonde está concentrado esse médico.
aonde está sendo formado esse médico. Não adianta a gente abrir escola médica em capital? Não. Acho que está mais claro, é impossível, os números deixam essa clareza, de que já está esgotado isso aí. Mas existem vazios assistenciais no Brasil que a gente precisa promover de alguma maneira esse deslocamento, fazer com que esse profissional médico possa se inserir neste novo mercado de trabalho. E não é só, se discute muito se isso viria através de aumento salarial, de salário mais alto. Eu acredito que não. Porque não adianta você dar mais aumento salarial se você vai levar o profissional para um local onde simplesmente ele não tem como criar sua família. Porque não tem acesso à educação, a sua família não tem acesso a lazer, o ambiente, né, de criação de um profissional que se preparou, a formação médica ela é longa, né? A gente tem 6 anos de formação só na faculdade e mais as especializações. Mas isso demanda uma especialização e você não quer ficar, obviamente, num ambiente onde não traga segurança, educação e um bom lazer para o profissional. Então, isso faz com que a gente precise, de alguma maneira, controlar. Porque, senão, haverá médicos, o que hoje no Brasil está se formando médicos no local errado, e daqui a pouco não haverá mercado de trabalho para esse profissional, como isso, infelizmente, já acontece com outras profissões. Eu acho que as nossas entidades precisam ter a responsabilidade de poder entender e criar mecanismos de controle e de ajustes deste mercado de trabalho. Breno, você que é líder em várias entidades no estado e no país, eu te pergunto, que providências precisam ser tomadas efetivamente para fixar o médico nos lugares mais longínquos e mais distantes do país? Para além da necessidade de conforto para a sua família e educação dos seus filhos, mas o que precisa para a sua própria atualização profissional, para que ele possa exercer efetivamente a sua profissão, a sua especialidade, com recursos tecnológicos necessários, como manda a boa medicina. Wilson, até isso é uma questão um pouco polêmica, mas é algo que eu advogo o tempo inteiro. Desses 35 mil médicos que são formados por ano, mais de 20 mil vêm de universidades públicas. E universidade pública é o cidadão que custeia a formação desse médico. São os impostos que cada um dos brasileiros contribui, que faz com que possa ser oferecido para aquela pessoa essa formação. Se você for pegar ali no passado aquele programa Mais Médicos, que importou profissionais de fora do Brasil, eram em torno de 13 mil médicos que faziam parte desse programa. Se você pegar esses 20 mil médicos que nós temos sendo formados em universidades públicas de todo ano, e assim como existe a obrigação de todo brasileiro do sexo masculino fazer uma formação uma formação militar, e você tiver que, obrigatoriamente, esse cidadão que se utilizou durante 6 anos do imposto do brasileiro, pegar este cidadão e, porventura, dar opção para ele, porque como são 20 mil e aí não se precisariam dos 20 mil, dá opção. Você quer pagar o que você devolver em forma de recursos para o cofre público que você utilizou, ou você quer prestar serviço. E eu não estou aqui defendendo que o médico deve ir para esse local sem receber. Ele vai para esse local sendo remunerado, mas com a obrigação de alguma maneira devolver ao cidadão brasileiro que custeou a sua formação esse atendimento. E que isso possa, inclusive, Wilson, esse profissional que após a sua formação se presta a ir para o interior, onde realmente existe esse vazio assistencial, que ele possa, inclusive, nas provas de residência médica pública, que ele possa ter uma valorização
exatamente por ter passado por essa formação diferenciada. Eu acho que a gente começa a trazer justiça, a gente começa a deixar de enxergar esta necessidade de formação de um profissional médico. Porque o que tem que ser aberto aí são escolas médicas com mensalidades altíssimas, né? Onde o profissional sai aí, se você pegar aí com pelo menos em torno de R$ 700 mil só de mensalidade de uma formação como essa, e você vai, o médico já sai endividado. R$ 7.000. Não, a formação toda, pelo menos R$ 700 mil, o médico já começa a sua carreira aí com uma dívida considerável. Eu gosto de fazer uma comparação pertinente. O salário de um médico no serviço público aqui no Pará, na Secretaria de Saúde, não chega a este valor da mensalidade da Faculdade de Medicina privada, aqui na região. O salário de um médico no município de Belém é mais ou menos a metade da mensalidade de uma faculdade de medicina privada. Então, precisaria marido e mulher, médicos, trabalhando no município, reservarem exclusivamente os seus salários para pagar a mensalidade da escola do filho de uma faculdade privada. Veja que é surreal isso, né? Então, acho que a pergunta, sem a gente dizer o sim ou não, acho que com números, com essas informações, eu acho que fica claro. A gente precisa coibir essa expansão e a gente precisa ajustar, fazer melhor uso dessa formação que já existe hoje no Brasil. E, inclusive, as escolas médicas privadas, muitas não têm a qualidade necessária para o ensino médico, pelo menos na prática, porque toda a faculdade de medicina ela deve estar ancorada num grande hospital que possa servir para a prática médica. E nós não temos visto isso em muitas faculdades privadas. Elas acabam sem ter esse suporte. Eu até conversava antes aqui, no início do nosso bate-papo, sobre a liberação pelo Ministério de faculdades privadas online de medicina, que é essencialmente que o lado prático é essencial, é fundamental. O médico que não tem um mergulho na prática médica, ele certamente terá muita dificuldade em exercer a medicina. E, para surpresa, isto é uma realidade hoje. Existe faculdade privada de medicina online. Evidentemente que isso está começando, eu não sei nem se isso vai prosperar ou se essas faculdades, depois de um determinado número de anos, passe a ter uma atividade prática. O que complica muito, porque muitos estudantes fazem seu vestibular, seu processo de seleção à distância e assistem às aulas de outros estados e na hora de se apresentarem para a prática terão muitas dificuldades. Sem dúvida, não existe a possibilidade, e não só na formação médica, mas na formação do profissional de saúde, isso todas as outras, na minha opinião, todas as outras profissões, enfermagem, nutrição, fisioterapia, não existe essa possibilidade. Obviamente que a gente viveu aí um período da pandemia que houve a necessidade de você encontrar instrumentos de formação para que aquele estudante não fosse penalizado durante 2 anos. E aí você compreende, né? Compreende. Mas em ambientes normais de pressão e temperatura, isso não pode prosperar. A gente precisa estar muito atento. Essa é uma informação, inclusive, que eu não tinha de cursos de medicina sendo exercidos de forma online, e a gente precisa estar muito atento a isso. E não deixar, senão, imagina,
porque aí fica muito mais barato você abrir faculdade de medicina, aí esse inferno que a gente vai viver aí, daqui a pouco a gente vai ver aí médico que ainda a gente precisa reconhecer como médico, que ainda dentre as profissões atuais hoje, apesar de todas as dificuldades e a vida do profissional médico não é fácil como muitos pensam, mas a gente tem uma característica que nos deixa mais tranquilo, que ainda há um mercado de trabalho para a gente, o profissional formado, se inserir assim que queira, né? Então a gente não tem desemprego na área médica, mas se nós todos, de forma responsável, isso aqui não é corporativismo não, de forma responsável, porque isso aqui a gente está tratando da vida das pessoas, então a gente precisa ter muito cuidado com a formação profissional, porque senão você cidadão que está escutando aí, que não é médico, daqui a alguns anos pode se deparar, né, numa urgência médica com um profissional que não teve a melhor formação. Então a gente precisa ter, junto com a sociedade, um cuidado com esse tema. Ok, Breno, muito obrigado pela essa primeira entrevista, esse primeiro tema, eu acho que foi bastante promissor. Só um esclarecimento em relação à Faculdade de Medicina Online que eu me referi, é que chegou a denúncia de que teria sido autorizada a funcionar. O Sindicato dos Médicos está tentando esclarecimento sobre este assunto, mas como é algo muito importante e o nosso tema é este, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu fico muito preocupado e nós estamos tentando compreender como isso poderia acontecer, mas fato é que chegou aqui a informação de que já estaria autorizada a funcionar. Não sei se já está efetivamente funcionando, mas em breve nós vamos esclarecer isso. Nós do sindicato ficamos realmente preocupadíssimos com esse tema. Quero renovar os meus agradecimentos por essa entrevista de hoje, lembrando aos nossos colegas médicos e a todos que nos ouvem que teremos mais 4 temas, um por semana, com o Dr. Breno Monteiro durante todo este mês de novembro. Muito obrigado, Breno. Eu que agradeço. Eu quero convidá-los a todos para preparar aí o seu cafezinho, né? E reservem o horário do nosso podcast para que conosco possam desfrutar desse bate-papo, desse aprofundamento dos temas que serão aqui debatidos e sair daqui com um conhecimento maior sobre saúde. Muito obrigado a todos, tenham um bom descanso.